chega mais que eu estou aqui, ó, para falar para vocês sobre 5 sinais de que você e eu já tivemos uma reencarnação aqui no planeta Terra. Para começo de conversa, eu quero falar que, na verdade, todos nós, praticamente 99% da população planetária já esteve aqui em algum momento. A questão é justamente fazer com que a gente consiga identificar esses sinais de uma forma mais clara. Mas, como eu disse, não é novidade dentro do Espiritismo que as almas, para poderem evoluir, para poder crescerem, melhorarem, elas precisam vir sucessivas vezes ao mundo físico, né? Reencarnar num corpo físico para poder aprender determinadas lições que aqui só este corpício consegue ensinar. Então vamos lá. O primeiro sinal que eu falei para vocês foi medo e atitudes inexplicáveis. Bem, é o seguinte, tem pessoas que de nascença ou bem novinhas, elas têm um medo de alguma coisa que nesta atual existência elas nunca passaram. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de água sem nunca terem nesta vida passado por nenhuma situação de afogamento, por nenhuma situação em relação à água. E de onde vem esse medo inexplicável? De algo que você não experimentou ainda. Né? Então esse é o primeiro sinal, né? Tem algumas pessoas que têm algumas fobias. Eu tenho uma colega, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma colega que ela, inclusive, ela melhorou muito isso dentro do espiritismo, tá? Ela começou a dirigir e do nada ela começou a ter a síndrome do pânico em relação a dirigir. Então ela passou muito tempo sem pegar num carro. E até que com os tratamentos dentro do espiritismo, a gente conseguiu descobrir que ela, em outra existência, ela havia morrido em um acidente violento de carro. E aí, depois desse tratamento, ela conseguiu fazer novamente, ela fez autoescola, né, especializada para esse problema psicológico que ela tinha, certo? E hoje ela dirige pelo mundo inteiro, entendeu? Então, assim, ela conseguiu superar esse problema. E o que é que acontece? Quando nós temos algum trauma, alguma fobia assim, o ideal seria, como disse Kardec, que nós esquecêssemos nossas experiências de vidas passadas. Mas muitas vezes o trauma é tão grande que a gente não consegue esquecer, mesmo reencarnando em um outro corpo, em um outro tempo, em uma outra situação. É como se fosse uma caixa, as nossas memórias espirituais é como se elas estivessem dentro de um arquivo, sabe aquela gaveta que você puxa e tem uma centena de arquivos? A nossa memória tem esses arquivos, né, que guardam essas nossas experiências no nosso espírito. E aí, quando a gente tem essas lembranças assim, é como se esse arquivo ele estivesse fora do lugar. Sabe, aquele monte de pasta que é para estar todas organizadinhas e tem uma que está fora do lugar? Pois é, então é como se fosse isso, essa memória ela acaba ficando fora da caixa e aí ela repercute na nossa atual existência, aparentemente sem nenhuma explicação plausível nesta vida, certo? Mas é isso que acontece. Então tem algumas pessoas que trazem, né, essa memória, foi tão impactante para elas passarem por determinada situação, que mesmo elas reencarnando novamente, passando pelo véu do esquecimento, como diz Kardec, mesmo assim elas ainda trazem algumas reminiscências dessas lembranças, viu? Então, muitas vezes, medo, algumas fobias que a gente tem, que a gente acaba desenvolvendo, sabe, sem nenhuma explicação, sem passar por nenhuma aflição correspondente, e isso pode ser sim um sinal de uma lembrança de outras vidas, certo? O segundo, o déjà vu. O déjà vu é aquela situação, aquela sensação de que algo já é conhecido, de que uma rua que você nunca passou, você já conhece, uma casa que você nunca esteve, você já conhece, uma cidade que você nunca esteve, você já conhece. É uma sensação de familiaridade, certo? Num determinado local, ou com determinada situação, ou com determinadas pessoas. Também são lembranças que, quando a gente reencarna, muitas vezes elas acabam aflorando, elas acabam voltando à tona de uma forma forte e a gente acaba tendo essa sensação de já ter vivido. Outra coisinha também, muitas vezes você já pode ter vivido essa cena em sonho,
certo? Quando estava em desdobramento fora do corpo. E aí, quando você volta ao corpo físico, muitas vezes você acaba vivendo aquela cena que você já tinha sonhado. Então, isso também se enquadra dentro do déjà vu. Terceiro item, sonhos que se repetem. E disso eu tenho propriedade para falar, porque eu tive muitos sonhos repetitivos durante a minha infância. Antes do espiritismo, eu tive sonhos assustadores, né? Eu sempre sonhava com um gato que me perseguia, um gato que olhava muito para mim, e quando ele me via, que eu via os olhinhos brilhando desse gato, eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar. E eu tinha a chamada, né, paralisia do sono, que na verdade, né, era o obsessor ali, tipo, se apresentando em forma de gato. E esse sonho, me acompanhou durante muito tempo, a minha infância quase toda. Eu tive também vários sonhos que se repetiam, certo? Eu sonhava muito antigamente, por exemplo, em situações de guerra. Sabe quando uma guerra acaba, que fica aqueles corpos todos jogados pelo chão? Pois é, então eu me via andando nessa situação, sabe? Como se eu tivesse, tipo, chegado e tinha acabado de terminar uma guerra, sabe? A sensação era muito estranha daqueles corpos esquartejados. Então, assim, eu sonhava repetidamente com isso. Com o espiritismo, depois a espiritualidade, ela meio que arquivou de vez essas minhas lembranças e hoje eu não tenho mais, certo? Mas é um indicativo forte também de experiências de vidas passadas. O quarto, lembrança de lugar em que você nunca conheceu. Também já aconteceu comigo. Eu tenho uma lembrança de um local que, tipo, pra mim, ele é super conhecido, mas eu nunca estive lá, certo? Então, isso também é um dos sinais dos nossos arquivos de memória de outras existências. E o quinto, marcas ou sinais de nascença. E aqui eu mostro para vocês, muitas pessoas me perguntam, né? O que é que foi isso aqui em uma vida passada, se eu já sei o que foi. Bom, o que eu descobri até agora sobre este sinal meu é de uma encarnação em que eu fui negra. E é como se fosse uma lembrança para que eu não me esqueça, né, de que eu já fui negra em outras vidas e o quanto esta cor ela é importante para mim. E não só para mim, né, gente? Mas, enfim, na minha família, só eu que tenho essa marca, certo? Mas outras pessoas têm. Eu tive um amigo e tenho esse amigo que ele tinha aqui na região, um pouco abaixo aqui do peito, que já no tórax, aqui na região das costelas, ele tinha uma marca que parecia muito de tiro, sabe? Então, a gente tem essas marcas de nascenças, esses sinais que são indicativos de que a gente já passou por uma experiência na vida física anteriormente, certo? Então, assim, esses sinais, lógico que eles não são suficientes para determinar, né, que se nós tivemos ou não aqui. De qualquer forma, gente, dentro do espiritismo, nós temos estudos que nos auxiliam para que a gente realmente tenha certeza, certo? A gente consegue, nós temos, para quem tem traumas, né, nós temos a terapia de vidas passadas, a gente tem também a apometria que auxilia, mas o grande detalhe, esses são sinais físicos, assim, que eu trouxe aqui para vocês. Mas existem sinais psicológicos também que a gente tem, emocionais, que a gente traz de outras existências e que se manifestam aqui no nosso plano, aqui nesta vida. Certo? Existem certas situações, certas emoções, né? Certos medos que esses sentimentos, eles transbordam além da materialidade, além do nosso corpo físico e que são indicativos. Mas assim, esses são os que são mais claros, mais visíveis, certo? Por isso que eu quis trazer aqui para vocês, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês queiram me passar, mandem para mim via direct, certo? Que eu com certeza trarei material para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.